Boa noite a todos. Boa noite. Que possamos nos aproximar desses irmãos de luz que aqui estão, através dos nossos pensamentos de gratidão a Deus, que iluminou o caminho de cada um de nós até essa casa, para esse encontro com os nossos irmãos que estamos experimentando a vida, com a presença do nosso Senhor, derramando nesse ambiente a sua luz que nos envolve, que nos alimenta, que nos fortalece, para que juntos possamos ouvir no mais profundo da nossa alma as lições do nosso Mestre Jesus, e que elas possam nos auxiliar na nossa rotina diária, nas nossas escolhas, nos caminhos aonde escolhemos trilhar, para que essas escolhas possam trazer bênçãos para nossas vidas e para a vida de todos aqueles que caminham ao nosso lado. Porque esse é o objetivo do Evangelho de Jesus, que nós nos aproximemos deste Evangelho, que possamos criar na nossa caminhada uma intimidade maior com este Mestre de luz, para que a sua luz resplandeça em cada um de nós. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, aproveitando o período de férias. Estamos sem aulas e aproveitando a oportunidade, aceitando o convite da casa, aqui nós estamos para refletirmos sobre uma lição do livro Guia de Luz, a lição 99, nos diversos caminhos. E o objetivo dessa exposição é que nós possamos, ao sairmos dessa casa essa noite, refletirmos sobre as nossas escolhas com relação aos caminhos que nós estamos trilhando. E é esse o objetivo de Emmanuel quando ele nos traz essa lição nos diversos caminhos. Todos nós fazemos as nossas escolhas. E nessa nossa caminhada, muitas vezes, essas escolhas nem sempre nos traz aquele retorno tão sonhado, aquele retorno idealizado por cada um de nós. Trilhamos esse caminho, deixamos as nossas pegadas, os nossos registros, através das nossas atitudes. E através dessas atitudes, a nossa postura perante a vida, mais adiante, no prosseguir da nossa jornada, nós também sabemos que ceifará. Chegará um determinado momento na nossa vida que toda essa nossa trajetória nos trará uma colheita, porque através das nossas atitudes nós temos a semear. E quando estamos semeando, nem sempre estamos atentos com a nossa semeadura. Com o que estamos fazendo? Que registros estamos deixando? O que nós estamos edificando? O que nós estamos fazendo com a nossa vida e, consequentemente, muitas vezes, com a vida daqueles que compartilham conosco essa nossa existência, essa nossa caminhada. Alguns companheiros nossos, irmãos em Cristo, afirmam que todos os caminhos conduzem a Deus. Será que todos os caminhos conduzem a Deus? E é esse o objetivo dessa lição. Jesus chamou para si a responsabilidade quando ele asseverou: eu sou o caminho, o único caminho que conduz a Deus. Se o Mestre Jesus é o único caminho que conduz a Deus, mais atenção a vida nos exige, mais observância com relação às leis divinas, maior. Porque se Jesus está asseverando que Ele é o caminho, então a resposta nós já temos. Se Ele é o caminho, o único caminho que conduz a Deus, então nós só podemos, nas nossas escolhas, trilharmos o caminho aonde está o Mestre Jesus. E essa lição ela deixa claro que muitos caminhos escolhidos, ele vai
afastando dessa verdade, vai nos afastando dessa companhia iluminada do Mestre Jesus, porque nem sempre as nossas escolhas têm como base, não vamos falar nem sabedoria, mas muitas vezes o bom senso, a ponderação, o equilíbrio, um pouco mais de paciência na hora de tomarmos algumas decisões, termos a coragem de olharmos para dentro de nós mesmos e, ao percebermos que as nossas escolhas estão nos levando para caminhos sinuosos, tortuosos, termos a coragem de frear os nossos passos e mudarmos a nossa rota. A nossa observância com relação à nossa vida, ela exige de nós uma grande atenção e uma vigilância maior, porque muitas vezes esses caminhos nos trazem muito choro e ranger de dente, e isso acaba muitas vezes repercutindo na vida de demais criaturas, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles amigos mais próximos, na vida daqueles nossos companheiros do nosso ambiente de trabalho, lembrando dos registros que nós vamos deixando por onde passamos. O caminho escolhido pelo Mestre Jesus foi o caminho do amor à humanidade. As suas pegadas são pegadas de luz, de um espírito bom e belo que, ao encarnar aqui no planeta Terra, teve a plena consciência das suas responsabilidades e dos seus deveres a serem cumpridos perante a humanidade. E muitas vezes é isso que nos falta. Essa consciência, essa responsabilidade perante a nossa vida e a vida daqueles que muitas vezes também dependem das nossas escolhas. Esse despertar das nossas consciências para a nossa responsabilidade como espíritos imortais, que possuem em toda a sua trajetória deveres e obrigações a serem cumpridas perante a sociedade, perante as leis dos homens, perante as leis de Deus. E se nós não tivermos o conhecimento necessário para compreendermos, enquanto não conseguirmos nos ajustarmos na sociedade em que vivemos, observando e cumprindo as leis dos homens, que dão as diretrizes sociais para que a humanidade possa viver pacificamente, maior será a nossa dificuldade para entendermos e vivenciarmos as leis de Deus, que nos pede a transformação moral, que nos pede o respeito e o amor ao próximo, que nos pede atitudes fraternas, que nos pede atitudes mais bondosas perante os nossos companheiros. E é por isso que nessa lição, Emmanuel enaltece o caminho escolhido pelo Mestre Jesus, porque ele veio nos mostrar o caminho, o bom caminho. E se nós verdadeiramente quisermos trilhar este caminho, nós conseguiremos a cada dia sermos criaturas um pouquinho melhores, mais conscientes, mais despertas, mais amorosas, mais gentis, mais educadas, mais companheiras, criaturas preocupadas com o seu semelhante, porque quando caminhamos ao lado de pessoas que estão despertando para essas realidades e através dos seus exemplos nós vamos aprendendo, a nossa responsabilidade em observar esses bons exemplos, de compartilhar esses exemplos e de se tornar mais adiante um bom exemplo, é maior. E quando nós escolhemos um caminho, o caminho da religiosidade, que nos conduz a um tempo religioso, seja ele qual for, dos nossos irmãos católicos, dos nossos companheiros evangélicos, dos nossos queridos irmãos da Umbanda, dos nossos irmãos muçulmanos, judeus, não importa, porque lá eles também
conhecem a Deus. Eles sabem quem é o Criador e o propósito de aqui estarmos e por que o nosso Pai nos permitiu, através da bênção da reencarnação, aqui estar. Existe toda uma trajetória e um objetivo de crescimento espiritual para todos nós, independente da religião, o caminho religioso que nos leva a uma determinada religião, a qual nós abraçamos. Quando nós chegamos numa casa espírita, o Hilton estava falando, fazendo um convite aos cursos para que possamos absorver conhecimentos. Porque o conhecimento, ele vai nos levando, nos conduzindo a reflexões. Nós começamos a meditar sobre várias situações, começamos a estar mais atentos à forma como nós emanamos os nossos pensamentos, passamos a observar um pouco melhor a nossa postura, a observar o que está ocorrendo ao nosso redor, aquilo que é bom nós começamos a nos apropriar, a absorver, aquilo que não é muito positivo nós já sabemos através da nossa reflexão que precisamos rechaçar, que não é bom para a nossa caminhada. E aí nós vamos nos aproximando cada vez mais dessas verdades espirituais trazidas pelo Mestre Jesus. E esse conhecimento vai fazendo com que nos apropriemos, tomemos posse da nossa vida de uma forma mais elevada, mais nobre, mais salutar. E nesse momento nós começamos nessa nossa caminhada a observar quais são esses registros que estamos deixando. Que forma tem as nossas pegadas? Elas são luminosas? A nossa semeadura está germinando, está florescendo, expandindo benefícios a todos? A nossa semeadura está rendendo frutos que vão saciar a fome de conhecimento de outros irmãos? A nossa semeadura ela vai ser farta e nós poderemos beneficiar a outros, compartilhando todo o bem, todas as bênçãos que recebemos através dessa nossa trajetória. Muitas vezes nós caminhamos sem essas reflexões. E é justamente por esse motivo que muitas vezes a dor e o sofrimento ela se materializa, ela se torna tão intensa nos nossos dias. Porque existem companheiros que trilham caminhos onde favorece, através da falta de vigilância, a revolta, a malquerência pelo seu semelhante, a indiferença pelo outro irmão. Irmãos que comungam aquela ideia pessimista de um amanhecer desagradável, o que eu estou fazendo aqui, não valorizam a bênção da vida. E quando nós escolhemos caminhar dessa forma, é lógico que a tristeza será a nossa companhia. É lógico que nós não teremos bons olhos para enxergar a grandeza e a beleza de estarmos aqui. Que o nosso Pai, o meu Pai, o Pai de cada um de nós, nos ama tanto que Ele nos presenteia a cada dia com essa oportunidade divina de caminharmos, de trilharmos caminhos que vão nos conduzir a uma vida com muito mais leveza, uma vida com muito mais paz, com muito mais tranquilidade. Muitos companheiros, quando passam no atendimento fraterno, nós começamos a falar da gratidão pela vida, da necessidade de pararmos, de caminhar reclamando, maldizendo a vida. Muitos falam, é porque você não sabe a vida que eu levo, porque a minha vida está dessa maneira na minha família, porque profissionalmente isso está assim, não está dando certo isso que eu estou querendo fazer. E começam a relatar muitos problemas e dificuldades. E o objetivo do atendimento fraterno é justamente semear na alma daqueles irmãos a esperança, fazê-los entender que o nosso caminhar ele precisa estar seguro e pautado na fé, que nós
a esperança, a certeza de que dias melhores virão na vida de todos nós e virão, eles se consolidarão na nossa vida, porque essa é a vontade de Deus. O Hilton deixou bem claro que nós não estamos aqui para sofrer, quando ele estava falando do conhecimento. E realmente, quando nós adquirimos conhecimento, começamos a estudar o Evangelho de Jesus, nós entendemos o porquê estamos aqui. Estamos aqui simplesmente para caminhar ao lado de Jesus, em direção a Deus, para crescermos a cada dia, nos tornando espíritos mais sábios, mais ponderados, mais harmoniosos, com pensamentos mais equilibrados, espíritos que vão a cada dia se tornando instrumentos do bem. Mas se nós não tivermos a consciência voltada para essa realidade, nós vamos continuar escolhendo caminhos que vão nos conduzir à dor, ao sofrimento, e nós vamos olhar o mundo de forma negativa, pessimista. Nós vamos nos relacionar com o nosso Criador com ingratidão. Nós não vamos conseguir abrir a nossa alma e orar a Ele, agradecendo por cada dia, agradecendo por tudo e por todos, porque tudo que nós temos na nossa vida é uma bênção. Vocês já pararam para pensar que tudo que nós temos na nossa vida, desde o momento que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, até o final daquele dia, quando nós oramos agradecendo a Deus, que tudo que nos aconteceu é uma bênção, mesmo que tenham ocorrido intercorrências que não tenham nos agradado, mas é aprendizado, porque eu tenho a certeza, meus irmãos, que tudo que nos acontece, quando chega no final do dia e nós começamos a refletir, nós percebemos que até aquilo que não foi positivo, não saiu da forma que nós idealizamos, deixou um grande aprendizado na nossa vida. E que amanhã nós vamos utilizar o aprendizado de hoje para fazer uma escolha melhor. E que depois de amanhã essa nossa escolha vai ser mais sábia ainda. E a vida vai nos responder com mais alegria. E a cada aprendizado nós vamos nos fortalecendo, vamos nos elevando a um ponto que as nossas percepções se ampliam e nós conseguimos ouvir até aquilo que a maioria ainda não consegue. Nós começamos a sentir a presença da espiritualidade e começamos a ser envolvidos pelas intuições que vão nos auxiliar na escolha dos nossos caminhos. Muitos amigos nossos, companheiros, escolhem o caminho das facilidades, aquele caminho da porta larga, como nós falamos no Evangelho. Aquelas portas que vão se escancarando diante de nós, e nós achamos mais fácil seguir esse caminho, porque esse caminho nos pede menos responsabilidade. Eu vou seguir esse caminho porque ele é mais curto. Eu não quero andar muito, o caminho do atalho. Eu vou escolher esse caminho, porque eu não quero trilhar caminhos difíceis, onde a vida exija de mim responsabilidades. Mas não existe caminho onde a vida não nos peça responsabilidades. A vida não nos peça atenção. A vida não nos convide a reflexões no sentido pensa, observa e depois toma a tua atitude. Porque na grande maioria das vezes a gente nem termina de muitas vezes formular um pensamento completo. A ansiedade é tão grande, a impaciência é tão grande que a gente no automatismo já responde, já toma atitude. No dia seguinte, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo ainda acontece. Puxa vida, eu poderia ter esperado, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter refletido e tomado essa decisão com mais calma, com mais ponderação. Eu poderia ter me aconselhado com um amigo, porque nós sempre temos aquelas pessoas que Deus amorosamente coloca no nosso caminho, que nos socorrem com boas palavras, que muitas vezes são inspiradas e falam conosco
oportunidade de realizarmos, de edificarmos belas coisas na nossa vida e sermos muito mais felizes, de caminharmos sem esse fardo que muitas vezes nós arrastamos de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo, de segunda a segunda. E aí nós caminhamos muitas vezes mal barateando a vida, não engrandecendo essa riqueza, esse presente maravilhoso que é aqui estarmos. Precisamos estar atentos a tudo isso, para que esse nosso caminhar seja cada vez mais florido, mais bonito. Muitos irmãos, em alguns momentos, fazem escolhas tão desastrosas por ignorância, por falta de conhecimento, por rebeldia. Muitas vezes querem se rebelar, querem mostrar ao mundo a sua revolta. E muitas vezes quando nós perguntamos, mas por que, meu irmão, você está agindo dessa maneira? Aquela criaturinha nem sabe o porquê está agindo daquela forma. Ah, Deus não me ama, o mundo não vale nada, as pessoas são todas egoístas, as pessoas não ligam para mim. Projetam no externo, no mundo, a revolta, o ódio, muitas vezes, porque a sua vida não está trazendo de retorno para ele tudo que ele sonhou. E muitas vezes nessa rebeldia adentra num caminho de viciações, num caminho de atos escusos. E quando essa criatura mais adiante resolve despertar, não dá tempo de fazer um caminho de volta. E muitas vezes essas escolhas, elas trazem um prejuízo muito grande, não apenas para aquele espírito, mas também na vida de um familiar, na vida de um companheiro, de uma companheira, com o qual nós resolvemos dividir e compartilhar a nossa vida. A nossa responsabilidade no caminho que nós trilhamos é muito grande, porque esse caminho é um caminho que precisa estar no Mestre Jesus. E aqui fica uma reflexão íntima para cada um de nós, tanto aos nossos companheiros desencarnados que aqui estão, como a nós encarnados. Esse caminho que nós escolhemos trilhar, Jesus está lá nesse caminho? Nós conseguimos sentir a presença do Mestre? Nós precisamos só fazer uma diferenciação. Esse caminho escolhido por nós não é um caminho ainda perfeito, porque nós ainda não somos criaturas perfeitas. Mas esse caminho, a cada passo dessa nossa caminhada, ele tem que nos mostrar, através das consequências que advêm das nossas escolhas, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, se esse é o caminho de um verdadeiro homem de bem. Nós precisamos refletir todos os dias se a forma como nós estamos caminhando, qual a resposta que nós estamos recebendo. Se nós pararmos para refletirmos e chegarmos à conclusão que está um desastre, que nós não estamos conseguindo acertar o prumo, como dizemos lá no Nordeste, o prumo da nossa vida, se nós não estamos conseguindo ter muito mais momentos de leveza, de paz, reencontros, encontros alegres, pacíficos, então precisamos aí acionar o alerta na nossa consciência. É necessário mudança de rota, porque as consequências das nossas decisões, o que está ficando no nosso caminho, não está sendo tão bom e tão elevado como deveria ser. E a todos os momentos, Deus nos dá essa oportunidade de alterarmos mudanças e transformações na nossa vida. Porque qual a pessoa melhor para avaliar o caminho que está sendo trilhado, a não ser nós mesmos?
Muitas vezes, é claro, nós precisamos de coragem para nos encararmos. E nem sempre nós temos coragem para encararmos a nós mesmos. E muitas vezes não conseguimos encarar a nós mesmos intimamente, mas nós queremos encarar e dar palpite no que o outro deve fazer, o caminho que o outro quer trilhar, quando ainda nós não conseguimos ajustar, harmonizar, equilibrar o nosso caminho. Estejamos atentos para nós, observemos a nós, para que possamos, através do conhecimento, através dessa intimidade maior com Jesus, nos capacitarmos para sermos aqueles instrumentos do qual a espiritualidade mais adiante no nosso caminhar se utilizará para despertar a outros. Mas o trabalho, ele começa em nós. Tem uma historinha muito interessante no livro Jesus no Lar, a lição 23, que fala sobre os missionários distraídos. E essa historinha tem muito a ver conosco, com cada um de nós. Se nós soubermos mergulhar na essência dessa história e trazermos essa essência para tudo isso que o tema da noite nos propõe nos diversos caminhos. Conta nessa história que um governador de um reinado muito promissor ficou sabendo que uma peste maligna havia assolado uma região e as pessoas estavam morrendo. Homens, mulheres, crianças, pessoas idosas. E aí esse governador desse reinado, ele era muito bom. E o que ele faz? Ele chama alguns emissários e diz a eles: busquem provimentos, medicação, tudo o que for necessário, vocês vão se pôr a caminho para levar o auxílio necessário para esses irmãos desse outro vilarejo. Eles receberam aquela incumbência, aquela missão com alegria. Se despediram do governador, mas só foi se afastarem um pouquinho da comunidade onde estavam, no próprio caminho, logo no início da estrada começaram os problemas. E quais foram esses problemas? Eles começaram no caminho a discutir qual o melhor caminho a seguir. Aí um grupo falou o seguinte: vamos pegar o caminho dos atalhos, porque os atalhos nos ajudam a chegar mais rápido. Será? Muitas vezes a gente, parênteses, quando nós estamos dirigindo, nós estamos com um companheirinho do lado, aí ele diz assim: vamos por essa rua, porque por essa rua é mais rápido, a gente vai sair já lá na avenida do estádio, vai ser maravilhoso, a gente vai ganhar aí uns 20 minutos, tá bom. Aí você não conhece o caminho, porque quem é que tem que conhecer o caminho? Quem está dirigindo? Somos nós. Tá bom. Quando você entra, está lá a Sabesp pedindo que nós possamos prosseguir, porque está em obra. Era um caminho de atalho. E agora? Volta. Vamos subir a próxima rua. Não, o outro de trás diz: não, a próxima rua é contramão, não dá para subir. Vamos fazer todo o caminho de volta para pegar a outra estrada, e aí nesse atalho nós perdemos tempo e tivemos que voltar todo o caminho para poder seguir o curso que iria nos levar até a Avenida do Estado. Então precisamos estar atentos, porque nem sempre os atalhos estão disponíveis. Às vezes nos atalhos existem grandes obstáculos. A rota não pode ser seguida por conta desses obstáculos. E aí a discussão continuou: vamos pelo atalho. Aí o outro grupo diz: não, vamos pelas planícies, mas vamos escolher as planícies sem espinhos. Aí o outro grupo diz: não, planícies sem espinhos não, vamos pelas planícies que vão dar acesso aos montes, porque as paisagens são lindas. Ou seja, uns querem ir pelo atalho para chegar mais depressa, os outros querem ir pela planície, mas aquela planície tranquila, sem espinhos. Já os outros
ao vilarejo. O que vocês acham que eles encontraram no vilarejo? Todos já haviam morrido, todos já haviam falecido. Os jovens, as crianças, os velhos, as mulheres e os homens. Eles perderam tanto tempo na caminhada discutindo coisas inúteis, discutindo e esquecendo o verdadeiro objetivo que colocou aqueles emissários a caminho. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós esquecemos o objetivo do porquê estamos aqui. Porque precisamos estar a caminho com o Mestre Jesus, segurando nas mãozinhas lindas, iluminadas do nosso Mestre, para que Ele possa nos conduzir por segurança. E nessa lição, os emissários, esses emissários, eles perderam a grande oportunidade de, nas suas escolhas, através de um bom diálogo, terem se unido fraternalmente para juntos caminharem de uma forma mais segura, sem que ninguém naquele grupo desejasse ter a sua vontade, o seu desejo estabelecido, seguido. Porque foi isso que aconteceu. O personalismo imperou entre eles, onde cada um queria escolher o caminho, acreditando que o seu caminho seria melhor do que o do outro, quando na realidade eles tinham um objetivo, uma missão a cumprir. Nós temos o objetivo de aqui estarmos e temos nossa missão a cumprir. Então não percamos tempo com discussões inúteis, com conversas nada edificantes que não vão nos conduzir a lugar algum. Porque nós sabemos o bom caminho a seguir. Porque nós temos um grande instrutor. Nós temos um Pai maravilhoso que está sempre a nos amparar, a nos proteger, a nos iluminar. E nesta lição, nos diversos caminhos, qual o caminho a escolher? Escolhamos o caminho onde reina a paz, onde a luz se movimenta guiando os nossos passos, onde impera a bondade, onde todos se unem fraternalmente, trabalham para que o reino de Deus se edifique na terra. É neste caminho que nós encontraremos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso amado Mestre Jesus. E Ele está à disposição, estendendo as mãos a todos nós, para que nós desejemos, através da nossa vontade, boa vontade, de caminharmos ao lado dele. E Ele está aguardando pacientemente a cada um de nós. Que a paz encontre refúgio na nossa alma, que a nossa alegria, através da nossa gratidão de aqui estarmos, se manifeste através das nossas atitudes, para que nós possamos sair a caminhar, escutando o convite do Mestre Jesus, para que sejamos como Ele, semeador de luz, de paz, de sabedoria, por onde passarmos, para que possamos ajudá-lo na edificação de um mundo melhor para nós, para todos aqueles que nós amamos e para toda a humanidade. Muita luz nos nossos caminhos.